Na aula de hoje, você vai elevar o seu nível de programação web aprendendo tudo sobre formulários HTML. Fala Dev! Bem-vindo à quinta aula do curso de HTML5 para iniciantes. O meu nome é Renato Pereira e na aula de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa aprender sobre formulários HTML. E esse tema, sem dúvida, vai elevar muito o seu conhecimento de programação web. Tá preparado? Então bora pro vídeo. Bom, para quem não sabe o que é um formulário HTML, o formulário HTML é onde você pode inserir os seus dados. Quem nunca preencheu aquele formulário onde você tem que colocar as informações do seu nome, seu endereço, telefone, e-mail? Pois é, isso é um formulário. E aqui nessa aula você vai aprender a como criar esse tipo de formulário com HTML. Esse é um exemplo melhor para vocês entenderem. Eu estou na página de login do Facebook. Então, a página de login exige que eu informe o e-mail ou o telefone e depois eu insiro uma senha. Isso aqui é um formulário. Eu tenho um campo, eu tenho um texto que nós chamamos de label, que identifica esse campo, tá? E aqui o campo senha. E mais aqui embaixo eu tenho o botão, tá? Se eu quiser me cadastrar na conta do Facebook, ele vai me levar para um outro formulário, onde eu tenho que informar o nome, o sobrenome, a minha data de nascimento, gênero, celular e a senha. Mais um outro exemplo na tela do Instagram. Eu estou tentando fazer o meu cadastro no Instagram e ele me manda para um formulário onde eu tenho que colocar o número do meu celular ou o meu e-mail, a senha, meu nome completo, tá? E o meu nome de usuário. Isso aqui é um outro exemplo de formulário HTML. E por fim, eu estou tentando criar uma conta aqui no Google e quando eu cliquei em criar uma nova conta, ele me redirecionou novamente para um formulário onde eu tenho que inserir os meus dados. Aqui eu tenho que informar o meu nome, meu sobrenome e aí eu vou continuar seguindo e ele vai me mostrar outros formulários onde eu vou colocar mais informações. Então é para isso que serve um formulário HTML, onde você vai criar um tipo de formulário onde os usuários vão ter que inserir os seus dados. Agora eu vou mostrar para vocês como se cria na prática um formulário HTML, tá? Primeiro, eu já estou com o meu VS Code aberto. Eu vou criar aqui a nossa pasta da aula 5 e dentro da pasta aula 5 eu vou criar um arquivo chamado formulário.html. Dentro do nosso formulário HTML, nós vamos criar a estrutura básica de página HTML. Para quem não sabe o que é essa estrutura básica, eu recomendo que você volte para as aulas anteriores, que lá eu explico para que serve exatamente essa estrutura básica e qual a finalidade de cada uma dessas tags, tá bom? Então, para começar o meu title aqui, eu vou escrever formulário. A minha página HTML vai ter um título que eu vou chamar também de formulário HTML. Eu preparei uma colinha aqui do lado, tá? Onde nós informamos quais são os campos que nós vamos precisar criar no nosso formulário HTML. Então, para o usuário poder entrar na nossa plataforma, ele tem que preencher os campos com o seu nome, seu telefone, data de nascimento, sexo, informando se é masculino ou feminino, o seu e-mail, o tipo de plano dele, se é um plano gratuito ou um plano premium, tá? E quais são os interesses em jogos que ele tem, se é em jogo de luta, corrida, futebol ou aventura. E no final ele informa a senha e ele tem um campo onde ele diz que ele leu e concorda com os termos de uso, que ele vai somente checar dizendo que ele concorda e está ciente com os termos de uso. Aí nós vamos ter um botão de salvar e um botão de limpar. Então vamos lá. Para a gente iniciar a construção de um formulário HTML, nós iniciamos com a tag form, tá? E todos os campos que nós iremos criar nesse formulário ficarão aqui dentro. O primeiro campo que nós vamos criar é o campo de nome. Então, para a gente criar um campo no formulário HTML, nós criamos através da tag input. E esse campo ele possui um type text. O que esse comando faz?
Esse comando simplesmente cria uma caixinha de texto para o usuário digitar a informação que ele deseja no seu formulário HTML. Se eu salvar e acessar agora o nosso formulário, percebam que foi criada uma caixinha de texto, tá? É simples assim. Você pode ver que só apareceu a caixinha de texto. Esse campo, ele não identificou nada. Afinal, o que é para digitar nesse campo? É um nome, é um e-mail, um telefone? Não sabemos. E para a gente poder mostrar para o usuário que tipo de campo é aquele, nós criamos uma etiqueta que nós chamamos de label. E nessa etiqueta eu digo que esse campo aqui é o campo nome. Se eu salvar e voltar para o formulário, aqui vai estar indicando que este campo aqui é para o usuário informar o nome dele. Existe um atributo muito importante e obrigatório que nós devemos colocar em todos os campos de um formulário HTML, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho sobre esse atributo, mas antes vocês precisam entender o funcionamento do processo de um formulário HTML. Um formulário é criado para que o usuário digite os seus dados, clique no botão e essa informação será gravada em algum lugar. Provavelmente vai ser gravada em um banco de dados. Mas para que eu pegue cada valor digitado nesses campos e salve exatamente onde eu tenho que salvar, eu preciso identificar os campos do meu formulário. Por exemplo, aqui no campo nome eu digitei Renato, mas eu preciso saber que esse campo aqui equivale ao campo nome. E esse campo de baixo, por exemplo, equivale ao campo de telefone. E o mais adiante equivale ao campo e-mail e assim por diante. Então eu preciso identificar cada campo desse para poder pegar o valor digitado e salvar corretamente no banco de dados. E para nós podermos identificar os nossos campos, nós identificamos através do atributo name. E aqui no atributo name, eu identifico, por exemplo, esse campo com o texto nome. Então, isso significa que esse nosso campo aqui, tudo que o usuário digitar nele, vai estar associado ao nome do usuário. Agora vamos criar o nosso próximo campo. Eu vou dar um Enter aqui e colocar dois BRs para dar uma quebra de linha entre os campos. E agora nosso próximo campo vai ser o campo telefone. O nosso campo telefone, eu primeiro vou criar o label e vou chamar de telefone. Eu vou criar o nosso campo do tipo input, type, text também, tá? O nosso telefone vai ter uma identificação e eu vou chamar ela de telefone. Vou salvar e percebam que agora foi criado o nosso segundo campo no nosso formulário, mas agora ele é o nosso campo de telefone. Vamos para o nosso terceiro campo. O nosso terceiro campo, nós vamos criar o campo data de nascimento. Então, vou colocar aqui o label data de nascimento, tá? E mais aqui embaixo, eu vou criar o nosso input, type, e agora ele vai ter um tipo diferente. Como ele é um campo do tipo data, então o nosso input vai ter o type date, e nós vamos também identificar ele por data nascimento. Percebam que aqui na identificação do campo nós não podemos colocar espaços, tá? Então nós temos que colocar as palavras juntas. Então se for uma palavra composta, ou você coloca tudo minúsculo, ou inicia minúsculo e na próxima palavra você coloca a primeira letra maiúscula. Eu vou salvar e aqui no nosso formulário o HTML já compreendeu que esse input é do tipo date e ele criou aqui um campo de data onde eu posso tanto digitar aqui 20/9 de 1900, ou eu posso clicar aqui no ícone de calendário e ele já me mostra um calendário para o usuário selecionar a data que ele quer. Deixa eu colocar aqui novamente o BR para dar uma quebra de linha. E o nosso próximo campo agora vai ser o campo sexo. O nosso campo sexo, nós vamos ter duas opções, masculino e feminino. Então, ele vai ser um campo de seleção. Para nós criarmos um campo de seleção no formulário HTML, nós criamos através da tag select, tá? E assim como os nossos inputs, a tag select, ela tem que ter também um identificador.
e nós vamos chamar o identificador dele de sexo. Esse campo equivale ao sexo do usuário, tá? E como ele é um campo de seleção, nós temos vários itens. No nosso caso aqui, nós vamos ter dois, masculino e feminino. Os itens, eles são criados dentro do select com a propriedade option, tá? Eu abro aqui o option, fecho, e no meio eu vou colocar a descrição que o usuário vai enxergar na tela. Por exemplo, ele vai enxergar o texto aqui da primeira opção masculino. Aí eu vou copiar e colar aqui, só alterar o texto aqui embaixo para feminino, tá ok? Vou salvar e percebam que ele criou agora um campo de seleção, campo sexo, masculino ou feminino. Se eu selecionar feminino, vai ficar marcado. Se eu selecionar masculino, ele marca aqui para mim. Uma coisa muito importante para você entender sobre o funcionamento do Select é que quando você cria um campo de seleção, nós enxergamos lá na tela os itens masculino e feminino. Porém, quando o usuário seleciona o item, não é essa informação que ele vai gravar e salvar num banco de dados, tá? Nós temos aqui dentro do option um atributo chamado value, que é o valor que foi selecionado nesse campo. Então, todos os options, ele possui esse atributo value, tá? Para que quando eu selecione o item, por exemplo, feminino, o que ele vai realmente gravar vai ser o que está aqui dentro do value. Então, eu posso repetir aqui, ó, a palavra feminino, tá? E se ele selecionar o item masculino, o que ele vai gravar vai ser a palavra masculino, em minúsculo. Eu posso colocar maiúsculo aqui, se eu quiser. Eu posso colocar. Isso vai depender do programador, do DBA que modelou o banco. Enfim, existem pessoas também que, ao invés de colocar a palavra por inteiro, coloca somente o M de masculino e o F de feminino, tá? Mas isso depende da forma em que foi montado, construído a tabela do banco de dados que vai ser gravada, tá? Aqui no nosso caso eu vou colocar a palavra mesmo, tá? Masculino e minúsculo. E aqui eu vou colocar feminino. O nosso próximo campo vai ser o campo chamado e-mail, tá? E o nosso campo e-mail, ele é criado através da tag input, mas ele vai ter um type e-mail, tá? Então nós temos um tipo específico para campos de e-mail, tá? O nosso identificador vai ser e-mail. Vou salvar. Aqui vocês podem ver que o campo com type e-mail, ele é muito semelhante ao campo com type text. Nós vamos ver mais lá para frente que a única diferença é com relação à validação. Então, por exemplo, como eu já coloquei aqui nesse campo que ele é do tipo e-mail, se eu colocar apenas um blá blá blá, tá, e tentar salvar, ele não vai conseguir salvar, porque ele vai rejeitar dizendo que ele é um campo do tipo e-mail, está no formato inválido, tá? Então percebam que se eu colocar o cursor aqui por cima, olha, vejo que já abriu um pop-upzinho dizendo que é para incluir um arroba. E tá que esse endereço de e-mail está faltando um arroba, ou seja, é um endereço de e-mail inválido. Então ele não vai permitir que envie esses dados, tá, com o e-mail dessa forma. O próximo campo do nosso formulário vai ser o campo chamado tipo de plano. O nosso tipo de plano, ele vai possuir duas opções. Nós temos o plano gratuito e vamos informar também o plano Premium. Quando o usuário vê o nosso formulário e enxergar esse campo, ele vai ter dois checkzinhos. Ele vai marcar ou se o plano dele é gratuito ou se o plano dele é Premium. Então, para a gente criar um campo dessa forma, nós também criamos com a tag input, porém, ele vai ter o type chamado rádio, tá? Eu vou colocar uma identificação para ele também aqui, que eu vou chamar de tipo plano, tá? E ele vai ser um pouquinho diferente de como nós criamos os outros campos input, tá? Eu vou fechar ele aqui. Ele vai ter agora um atributo chamado value, porque quando eu selecionar o tipo de plano dele, é esse valor aqui que nós vamos obter ao enviar os dados do formulário, assim como nós fizemos aqui com o campo de seleção do sexo. O nosso primeiro campo, ele é gratuito, então vou colocar aqui no value gratuito, tá?
Aí percebam, eu vou salvar aqui e vou mostrar o formulário como ficou, só para vocês entenderem. Ó, tá aqui o nosso tipo de plano e ele criou aqui esse nosso campo. Ele é um campo de seleção. Mas percebam que não apareceu a opção aqui gratuito, né? Por quê? Porque quando eu digitei gratuito, eu digitei apenas no value do campo. O que vai fazer com que o usuário visualize esse texto é o que eu vou escrever fora do meu input, tá? Que aqui sim eu vou colocar a palavra gratuito. E aí, se nós voltarmos no formulário, vocês vão visualizar o campo agora com a palavra gratuito. Só que nós precisamos agora criar o nosso outro campo, que vai ser o campo Premium, né? E vai ser da mesma forma. Ele vai ser um input com type rádio também, tá? Com o name. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para o nome, porque tem um pulo do gato para vocês entenderem aqui como funciona o name nesse tipo de campo rádio, tá? Eu vou colocar aqui no value premium, tá? Vou fechar a nossa tag e aqui eu vou colocar a palavra premium, tá? Agora voltando para o atributo name, quando nós temos vários campos do tipo rádio, mas eu só posso selecionar uma única opção, nós criamos todos os campos rádio com o mesmo name. Então, por exemplo, se eu tenho a opção para selecionar gratuito ou premium, os dois campos eles são do tipo plano. Todos eles têm a mesma identificação. Dessa maneira, se nós voltarmos aqui para o nosso formulário, você já vai visualizar as duas opções. Então aqui eu posso selecionar gratuito ou, se não for gratuito, for premium, esse campo vai ser desmarcado e marcado a opção premium, tá? Mas se eu colocar um nome diferente aqui, por exemplo, para o premium, vou colocar aqui tipo plano Premium, tá? Ele é diferente do name que está escrito aqui em cima. Então, como os campos são diferentes, se eu selecionar aqui gratuito, ele vai marcar, e se eu selecionar agora Premium, ele vai marcar os dois. Por quê? Porque eles são campos diferentes. Ele considera que eles são campos do tipo diferente, eles não são os mesmos campos do tipo de plano. Eu preciso ter o mesmo name para que eu selecione ou um ou outro, tá? Então nós devemos deixar o name igual. Agora vamos dar continuidade para o nosso próximo campo, né? Deixa eu recorrer à documentação aqui para eu lembrar qual é o nosso próximo campo. É o campo de interesses em jogos. Então, o usuário ele vai precisar informar o seu interesse em jogos, se é jogo de luta, jogo de corrida, futebol ou aventura. E para a gente criar esse tipo de campo, onde o usuário pode selecionar diversos tipos de interesse, nós criamos um campo com um tipo diferente. Ele é um pouco parecido com um type rádio, né? Porém, o rádio você pode selecionar ou um ou o outro. Você não pode selecionar os dois ao mesmo tempo. Mas esse campo que nós vamos criar agora, ele é um campo de seleção. Nós vamos ter que selecionar as opções, mas eu posso ter múltiplas opções para selecionar. Então, nós criamos aqui o label, chamado interesses em jogos, certo? E aqui embaixo nós vamos ter os campos de opções. A minha primeira opção, eu vou criar o campo do tipo input, porém o nosso type agora vai ser do tipo checkbox, tá? Esse checkbox, ele vai criar um campo de seleção um pouco semelhante ao rádio, onde eu posso selecionar múltiplas opções. Nós vamos ter também um name, e aqui no name, qual é a minha primeira opção, segundo a nossa documentação? É luta. Primeiro é luta, depois corrida, futebol e aventura. Então, o nosso primeiro nome para identificar esse campo vai ser luta, tá? Eu fecho aqui a nossa tag e ao lado eu vou acrescentar o texto que o usuário vai visualizar para esse campo, que no nosso caso é luta. Deixa eu mostrar para vocês como vai ficar no HTML. Tá aqui, interesse em jogos. A primeira opção é luta e o usuário pode selecionar aqui. E nós vamos criar agora os nossos outros campos. Vamos criar o nosso segundo campo, input type checkbox. Ele vai ter um name e o nosso próximo nome é aventura.
Vou fechar aqui a tag e aqui vai ter a descrição do campo aventura. Opa, é maiúsculo. Nosso terceiro campo, também input type checkbox. Ele vai ter o name futebol. Vou fechar aqui e na descrição também vai ser futebol. E o nosso último campo, também input type checkbox. E no name nós vamos colocar a última opção, corrida. Aqui também vai ser corrida. Vamos voltar para o navegador para ver como ficou. E aqui nós temos todas as nossas opções. Nós criamos os campos de seleção, onde eu posso ter múltiplas seleções aqui. Eu posso ter interesses em jogo de luta, jogo de aventura, futebol e corrida. Mas eu posso também marcar somente um, se eu quiser. Eu tenho interesse só em jogos de aventura. Eu posso marcar somente um. Então percebam que ele é um campo parecido com o nosso campo rádio que criamos anteriormente, porém no campo rádio nós selecionamos ou uma opção ou a outra. Aqui não, aqui nós temos os campos de múltiplas seleções, perfeito? Agora nós vamos criar o campo de senha. O campo de senha vai conter um label que identifica aqui que aquele campo é o campo de senha. Vou criar aqui também um input, porque vai abrir uma caixinha de texto para o usuário digitar a senha dele. Porém, como vocês sabem, quando o usuário digita uma senha, a senha não aparece, não fica visível na tela para que outras pessoas também vejam a senha. Ela fica oculta. Então, como é que nós fazemos isso aqui no formulário HTML? Esse campo input vai ter um type chamado password. Então, esse tipo password ele faz com que a palavra que você digite no campo senha fique oculta e apareça só aqueles asteriscos ou então aqueles pontinhos, né? Vamos identificar aqui esse campo, que é o campo de senha, tá? Eu vou salvar e voltando para o navegador, aqui está o nosso campo de senha. Se eu digitar qualquer coisa aqui, né, a palavra que eu digitei vai ficar oculta para que ninguém veja a senha que eu digitei. E por fim, agora o nosso formulário ele já ficou completo. O que está faltando, deixa eu olhar aqui na documentação. Ah, não, ainda está faltando mais um campo, o campo que a pessoa diz que leu e concorda com os termos de uso, né? Então, normalmente esse campo, ele é um campo igual a esse checkbox aqui, onde a pessoa vai informar que ele leu e concordou com os termos, e quando o usuário selecionar essa opção, ele está concordando com todos os termos, né, da nossa plataforma. Então, vamos criar aqui esse nosso último campo, vou dar um BR, mais um BR para dar aquela quebra de linha. E vou criar aqui diretamente o input, você já sabe como é, com o type checkbox para ele selecionar. Ele vai ter um name. Qual o nome desse campo? Ele vai ser um campo de termos uso. Então, aqui, com essa nomenclatura, eu já vou saber que o que foi informado aqui significa que ele concordou com os termos de uso do nosso site, tá? E aqui ao lado, eu vou colocar aquele texto, li e concordo com os termos de uso, tá? Do jeito que nós colocamos aqui na nossa documentação, tá? Vamos ver como ficou no navegador. Aqui, li e concordo com os termos de uso. Se o usuário concordar, ele clica no checkzinho e está tudo certo. Então, perfeito. Agora o nosso formulário já foi completamente criado, todos os campos criados. Agora nós vamos criar os botões, tá? Nós temos dois botões aqui para criar. Um botão de salvar e um botão de limpar o formulário. E para criarmos um botão no nosso formulário HTML é muito simples também. Nós criamos através da tag button, tá? E esse botão, ele também tem um type, tá? Ele tem um tipo assim como os nossos outros campos. E o type que nós vamos colocar nesse botão é o type submit. Esse type submit, ele vai fazer com que quando eu clique nesse botão do formulário, ele vai enviar todas as informações que foram digitadas ou selecionadas, tá?
para um lugar de destino, que nós vamos ver mais lá para frente, tá bom? Então, a responsabilidade desse botão com Type Submit é enviar os dados que foram informados no nosso formulário, tá bom? Agora eu fecho a tag HTML e coloco aqui dentro, tá? E coloco aqui dentro o que o usuário realmente vai enxergar dentro do botão. Ele vai enxergar a palavra salvar, tá? Então, se eu salvar e voltar aqui para o navegador, nós criamos agora o nosso botão de salvar, tá bom? E quando nós clicarmos aqui, ele vai enviar essas informações para uma página de destino. Agora eu vou criar aqui o nosso próximo botão, que ele vai ser criado com a tag button também, porém, ele vai ser o nosso botão de limpar. O que que eu quero fazer agora, pessoal? Eu quero criar um botão ao lado do nosso botão de salvar, que quando eu clique nele, todos os campos que foram preenchidos vão ser limpos. O nosso formulário vai ser completamente limpo. E para fazer isso, nós criamos um botão com type reset, tá, pessoal? Eu vou fechar aqui e aqui nós podemos chamar esse botão de limpar. Se eu voltar aqui para o navegador, ó, agora eu já estou visualizando o meu botão de limpar. Deixa eu ver se esse botão de limpar está funcionando. Eu vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Qualquer data, um e-mail aleatório, tá? Vou colocar aqui um tipo de plano, vou selecionar várias opções aqui, a minha senha, eu disse que eu li e concordo com os termos, agora eu vou clicar no botão limpar, para ele limpar tudo que foi informado no nosso formulário. Cliquei e pronto, pessoal. Percebam que ele resetou todas as informações que nós digitamos no formulário. E esse botão aqui ele é muito útil. Pessoal, eu mostrei para vocês agora os principais campos que nós podemos criar no formulário HTML. Existem diversos outros campos que nós podemos criar, mas esses aqui são os principais, os mais utilizados, tá? Se você quiser aprender os outros futuramente, você pode pesquisar na internet, mas esses aqui são os essenciais. Por isso que eu coloquei ele aqui no nosso curso de HTML para iniciantes. Agora, eu quero explicar para vocês como é o funcionamento de todo o processo da criação de um formulário até clicar no botão de salvar e enviar esses dados, né, para um banco de dados. Primeiro, eu preciso dizer para vocês que nós não vamos salvar isso em um banco de dados, nós não vamos fazer isso nesse curso, porque esse é um curso de HTML, tá? E como vocês sabem, que eu expliquei logo nas primeiras aulas, HTML é uma linguagem de marcação de texto. Para a gente poder obter essas informações que foram colocadas nesse formulário e salvar em um banco de dados, para fazer isso nós precisamos de uma linguagem de programação, como PHP, como Java, Python, Golang. Enfim, existem diversas linguagens de programação que fazem esse trabalho, tá? Mais lá na frente eu vou criar um curso, tá, sobre linguagens de programação. A gente vai focar numa linguagem de programação para você estar aprendendo a criar, a construir um sistema do zero, desde a criação de um formulário até salvar esses dados em um banco de dados, criar tela de relatório, de consultas. Então, esse curso é apenas para aqueles iniciantes que não conhecem o HTML ou, se conhecem, querem aumentar ainda mais o seu conhecimento. Dito tudo isso, eu vou explicar rapidamente como é o funcionamento de clicar no botão de salvar e pegar, capturar essas informações e salvar em um banco de dados. Após o usuário preencher todos os campos aqui do nosso formulário, ele vai clicar no botão de salvar, tá? E o que que vai acontecer? Essas informações, elas vão ser enviadas para o back-end, ou seja, para uma linguagem de programação, que vai capturar essas informações de acordo com o que o usuário digitou, tá? E de acordo com a identificação de cada um desses campos. Como nós identificamos que esse campo aqui, ele tem um name, nome, esse campo aqui de baixo, ele tem um name, telefone. Quando eu informar aqui, Renato, e mais aqui embaixo, 919999, o nosso back-end vai receber essas informações todas organizadas. O campo nome está recebendo a informação Renato. O campo telefone está recebendo a informação 919999 e assim por diante. Então eu recebo essas informações
no back-end de maneira organizada, tá? Faça um tratamento lá no back-end de validação de campos, se o campo é obrigatório, se não é, se a pessoa informou um e-mail válido, se informou um telefone válido, se aceitou os termos de uso, e depois de fazer todas essas validações, ele vai inserir no banco de dados. O banco de dados também existem diversos. Poderia ser MySQL, poderia ser Postgres, poderia ser um banco Oracle, enfim, aí vai do programador, tá ok? Então, é esse o funcionamento e todo o processo, desde a criação de um formulário HTML até a finalização, que seria salvar os dados num banco de dados.